Existe uma verdade sobre liderança que os mais poderosos conhecem e raramente ensinam. Não está nos livros de gestão mais vendidos. Não. É ensinada nas melhores universidades do mundo. E quase nunca aparece nas biografias dos grandes líderes da história. Mas ela opera em silêncio. Em toda a organização de alto desempenho que já existiu. Em todo o império construído com consistência. Em toda a liderança que durou além do esperado, ela se chama o círculo íntimo. E o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Porque nenhum líder sobe sozinho. Nenhum. Por mais talentoso que seja, por mais visionário, por mais determinado, todo líder que chegou longe, chegou porque tinha as pessoas certas ao lado. E toda liderança que desmoronou porque as pessoas ao lado eram as erradas. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você busca o que está por trás do poder real, inscreva-se agora no canal e ative o sino. Cada arquivo aqui é construído para revelar o que a maioria nunca vai ver. John Maxwell, estudioso de liderança com mais de 5 décadas de observação, chegou a uma conclusão que poucos líderes têm coragem de examinar com honestidade. O potencial de um líder é determinado pelos mais próximos a ele, não pela sua inteligência, não pela sua visão, não pelo seu esforço, pelas pessoas que ele escolhe para estar ao seu lado. E essa escolha raramente recebe a atenção que merece. Líderes passam anos desenvolvendo habilidades, aprimorando estratégias, construindo conhecimento, mas dedicam muito pouco tempo pensando deliberadamente sobre quem deve compor o seu círculo íntimo. E esse descuido cobra um preço enorme, porque o círculo íntimo não é apenas um grupo de pessoas próximas. É o sistema operacional da sua liderança. É o conjunto de perspectivas, habilidades, energias e caracteres que vão complementar o que você tem, cobrir o que você não tem, e amplificar ou limitar tudo o que você é. Pense nisso por um momento. Se você é naturalmente visionário, mas tem dificuldade com execução, e as pessoas ao seu redor também são visionárias e também têm dificuldade com execução, o que acontece com as suas ideias? Ficam no mundo das ideias belas, inspiradoras e inacabadas. Se você é naturalmente otimista, e todos ao seu redor também são otimistas, quem vai levantar a mão quando o plano tiver uma falha crítica? Ninguém. Porque o círculo íntimo homogêneo é confortável. É agradável, mas é perigoso. John Maxwell observa que líderes que constroem círculos íntimos baseados em afinidade, em pessoas que pensam como eles, que concordam com eles, que os fazem sentir bem, estão construindo uma câmara de eco. E câmaras de eco amplificam erros com a mesma eficiência que amplificam acertos. A história é rica em exemplos de líderes extraordinariamente capazes, que foram destruídos não pela incompetência, mas pelo círculo íntimo errado. Pessoas que diziam sempre sim, que protegiam o líder da realidade em vez de apresentá-la, que colocavam a manutenção da posição delas acima da verdade que o líder precisava ouvir. E o líder, cercado de concordância, foi perdendo contato com o que estava realmente acontecendo, até que a realidade chegou de uma forma que não podia mais ser ignorada, e chegou com um custo que poderia ter sido evitado, se alguém no círculo íntimo tivesse tido a coragem e a permissão de dizer a verdade mais cedo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Direta, quem no seu círculo mais próximo tem permissão real de discordar de você? Não permissão formal. Permissão real, aquela que vem do ambiente que você criou, da forma como você reage quando alguém te contradiz, do que acontece com quem ousa apresentar uma perspectiva diferente da sua. Pensa nisso e escreve aqui embaixo, porque a resposta que você der diz mais sobre a qualidade da sua liderança do que qualquer resultado que você já alcançou. John Maxwell identifica que o círculo íntimo de um líder eficaz precisa cumprir funções específicas, e essas funções raramente são preenchidas por uma única pessoa. A primeira função é a do complemento. Toda liderança tem pontos fortes e pontos cegos. O complemento é a pessoa que tem exatamente o que você não tem, que pensa de forma diferente da sua, que vê ângulos que você naturalmente ignora,
Líderes inseguros evitam o complemento, porque o complemento desafia, questiona, expõe as lacunas. Líderes maduros buscam o complemento ativamente, porque entendem que ser desafiado por alguém de confiança dentro do círculo é infinitamente melhor do que ser surpreendido pela realidade lá fora. A segunda função é a do conselheiro. O conselheiro é a pessoa que já esteve onde você quer chegar, que carrega cicatrizes de batalhas que você ainda vai travar, que pode te dizer não apenas o que fazer, mas o que evitar. A experiência vivida tem um valor que nenhum dado ou análise consegue replicar, e ter alguém no círculo íntimo que já pagou o preço do aprendizado, em situações similares às que você vai enfrentar, é uma vantagem competitiva que a maioria dos líderes subestima profundamente. A terceira função é a do executor. Visão sem execução é alucinação. John Maxwell é direto nesse ponto. O executor é a pessoa que transforma a intenção em realidade, que pega a direção que o líder aponta e constrói o caminho concreto para chegar lá. Líderes que não têm um executor forte no círculo íntimo frequentemente criam muito movimento, com pouco progresso real. A quarta função é a do conector. O conector é a pessoa que conhece pessoas, que tem a habilidade natural de criar pontes entre indivíduos, entre grupos, entre mundos que normalmente não se encontrariam. Em um ambiente onde relacionamentos são ativos, o conector multiplica o alcance do líder de uma forma que nenhuma estratégia de rede individual consegue replicar. A quinta função, e talvez a mais rara de todas, é a do guardião da verdade. O guardião da verdade é a pessoa que vai te dizer o que você precisa ouvir, mesmo quando é o que você menos quer ouvir, que não vai proteger o relacionamento com você à custa da honestidade, que entende que a função mais valiosa que pode cumprir no seu círculo é ser o espelho que não distorce. Líderes que têm essa pessoa no círculo íntimo e que realmente ouvem o que ela diz, têm uma capacidade de autocorreção que os protege de erros que muitas lideranças não sobrevivem. Líderes que não têm essa pessoa, ou que a têm, mas a silenciam sistematicamente, estão navegando sem bússola. Existe um padrão que John Maxwell observa com consistência em lideranças que desmoronam. O processo começa de forma sutil. Líder começa a cercar-se de pessoas que o confortam em vez de pessoas que o complementam, que validam as decisões em vez de questioná-las, que protegem o acesso a ele em vez de facilitar a entrada de perspectivas novas. E o círculo íntimo vai se tornando progressivamente mais homogêneo, mais confortável, mais desconectado da realidade. As pessoas de alto caráter e alta competência, que não se adaptam à cultura do círculo, vão embora, e as que ficam são aquelas que aprenderam que a moeda de troca dentro do círculo é a lealdade ao líder, não a verdade sobre a situação. Esse processo pode levar anos, e durante esse tempo, o líder pode continuar tendo resultados, pode continuar sendo celebrado, pode continuar acreditando que o círculo funciona até que uma crise chega, e nessa crise, o que o líder mais precisa é de pessoas que digam a verdade com coragem e proponham soluções com criatividade. Mas o que ele tem é um círculo treinado para concordar. E o preço disso é pago em público. É preciso falar também sobre algo que John Maxwell aborda com uma honestidade que poucos líderes estão dispostos a enfrentar. Construir o círculo íntimo certo, às vezes, significa ter conversas difíceis com pessoas do círculo atual. Significa reconhecer que alguém que esteve ao seu lado por anos já não é a pessoa certa para o momento em que você está agora. Não porque seja uma pessoa ruim, mas porque liderança evolui. E o círculo íntimo precisa evoluir junto. A pessoa que foi essencial para você construir o que tem hoje pode não ser a pessoa essencial para você construir o que vem a seguir. E segurar alguém no círculo por lealdade emocional, quando a função que precisa ser cumprida exige um perfil diferente, é uma injustiça com a organização, com as pessoas que dependem da qualidade da sua liderança. E muitas vezes,
com a própria pessoa que você está segurando em um papel que já não é o dela. Liderança madura inclui a capacidade de fazer essas transições com respeito, com gratidão e com clareza sobre o que a próxima fase exige. Existe uma dimensão do círculo íntimo que vai além da competência e da função. É a dimensão do caráter. John Maxwell é absolutamente enfático nesse ponto. O círculo íntimo precisa ser composto por pessoas de caráter sólido. Não apenas pessoas competentes, não apenas pessoas leais, pessoas íntegras, porque o círculo íntimo tem acesso ao que ninguém mais tem. As decisões antes de serem tomadas, as vulnerabilidades antes de serem expostas, as informações que não podem circular livremente. Uma pessoa de baixo caráter no círculo íntimo é uma ameaça proporcional ao acesso que ela tem, e o dano que ela pode causar raramente vem de uma traição dramática e óbvia. Vem de 1000 pequenas decisões feitas com agenda própria, disfarçada de lealdade, de informações usadas estrategicamente, de alianças construídas para proteger posição, de verdades retidas no momento em que precisavam ser ditas. Caráter no círculo íntimo não é opcional, é o filtro mais importante de todos, antes da competência, antes da experiência, antes da habilidade técnica. Porque competência sem caráter no círculo íntimo é uma combinação que eventualmente se volta contra o líder que a colocou ali. Agora, o que você faz com tudo isso? John Maxwell propõe uma reflexão que parece simples, mas que tem o poder de reorganizar completamente a forma como você pensa sobre as pessoas ao seu redor. Olhe para o seu círculo íntimo atual. Não o círculo que você imagina ter, o círculo real. As pessoas que efetivamente têm influência sobre as suas decisões, que têm acesso às suas reflexões mais profundas sobre liderança, que estão presentes nos momentos que realmente importam. Agora pergunte-se: cada uma dessas pessoas está tornando você um líder melhor? Cada uma delas tem algo que você não tem e que você precisa. Cada uma delas vai te dizer a verdade mesmo quando dói. Cada uma delas tem o caráter que você precisaria ver em si mesmo. Se a resposta para alguma dessas perguntas for não, você tem trabalho a fazer. Não necessariamente o trabalho de excluir pessoas. Às vezes o trabalho é de incluir, de abrir o círculo para perspectivas que ainda não estão lá, para caracteres que ainda não foram convidados, para competências que ainda não foram reconhecidas como necessárias. Porque um círculo íntimo não é uma estrutura fixa, é um sistema vivo, que precisa ser examinado, calibrado e renovado com a mesma disciplina que você dedica a qualquer outra dimensão estratégica da sua liderança. John Maxwell deixa uma verdade que carrega o peso de décadas de observação. Quem está perto de você determina o que vai entrar em você, as perspectivas que você vai ouvir, os padrões que você vai normalizar, os limites que você vai aceitar como inevitáveis ou desafiar como superáveis. O círculo íntimo não apenas reflete quem você é, ele molda quem você está se tornando. E essa é talvez a dimensão mais poderosa e mais subestimada. De toda a lei do círculo íntimo, você não apenas escolhe seu círculo escolhe você. Então a pergunta com a qual você sai deste arquivo hoje não é sobre estratégia ou sobre processo, é sobre pessoas. Quem está moldando você neste momento? Quem tem acesso real ao que você pensa, ao que você decide, ao que você se permite sonhar? Essas pessoas estão te tornando maior ou estão te mantendo pequeno? Estão te empurrando para o que você pode se tornar ou te confortando no que você já é? Porque o círculo íntimo certo não é aquele que te faz sentir bem o tempo todo, é aquele que te torna o líder que você precisa ser para construir o que você veio construir. Esse foi mais um arquivo aberto. Aqui no Arquivo Oculto da Liderança, investigamos o que está por trás do poder real. O arquivo continua aberto.